Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre Spring. É um conteúdo que muitos evitam aí, né, quando estão começando, porque acham que não é importante, mas pessoal, eu quero falar para vocês que Spring e Java hoje, né, o mundo de hoje, eles caminham juntos, tá? Provavelmente em qualquer lugar que você for trabalhar e você tiver que usar Java, provavelmente vai ter Spring envolvido junto. Porque Spring, pessoal, ela é uma caixinha de ferramentas, tá? Que dá ao programador um poder absurdo. Por quê? Bom, ela evita muitas linhas de código. Com ele, você consegue implementar muitas coisas que demorariam muito tempo. E é um tipo de ferramenta que não tem o porquê de você não usar. Não é algo pesado, é algo muito pelo contrário, muito bem otimizado, que vem evoluindo cada vez mais. Sempre com novas atualizações, novos módulos e tudo mais. Bom, eu quero começar falando aqui sobre o que se baseia o Spring. A intenção aqui não é muita teoria. A intenção é eu trazer aqui para vocês uma coisa mais dinâmica, né? Mostrando o código, explicando, apontando aqui, daquele jeito que a gente faz aqui, tá bom? Mas antes eu preciso explicar para vocês algumas coisas sobre o Spring para que não gere muita confusão quando a gente for lá no nosso código, tá bom? Bom, o Spring ele se baseia em dois métodos aqui, em dois conceitos muito importantes, tá? Um deles é a inversão de controle e a outra é injeção de dependências. Quando você estiver trabalhando, né, normal, fazendo seus códigos aí, cara, você não vai se preocupar com isso. Você já vai estar subentendido as coisas. É importante falar isso aqui só mesmo pra gente lembrar mesmo, sabe? Não ficar perdido e tal. Bom, a inversão de controle é literalmente isso aqui. Você pega o que você faria, né? O que seu código faria e você passa para o Spring fazer. Ou seja, o controle é dado ao Spring da criação de objetos, do controle ali deles, de como isso funciona, da ordem, de como eles são executados. Então você dá o poder que você teria disso ao Spring e ele gerencia isso para você. E a injeção de dependências é o outro conceito que o Spring utiliza para te ajudar. A mesma forma que ele vai gerenciar isso, ele vai injetar para você o que você precisa, dado ao que você pedir também. Então, você tem um controle sobre o Spring, né? Ele é como se fosse um pai para você. Ele gerencia as coisas para você e você pede para ele e ele te dá. Claro, né? Não é o pai dos sonhos assim, né? Mas é mais ou menos por aí. Vamos pro código, vocês vão entender, tá bom? Bom, pessoal, eu vou entrar aqui no site do Spring, tá? Spring Initializer. Tô aqui. Cliquei aqui em Spring Initializer. Pronto, esse aqui é o site que a gente vai usar para construir nossa aplicação Spring. Ele vai gerar para a gente aqui um arquivinho, um pacotinho, né, zipado com o nosso projeto Spring. Bom, o que vai ter nesse projeto, pessoal? Vai ter um amontoado de dependências que dizem respeito ao Spring. O que são essas dependências? Elas são bibliotecas que você baixa na sua máquina dado ao endereço que você tem. Vocês vão entender melhor quando eu baixar o projeto e mostrar para vocês, tá bom? Mas por hora eu vou falar por cima o que é cada coisa aqui, para não ficar em branco, tá? Aqui em Project é o que vai formar o seu projeto, é como se fosse o construtor dele. A gente vai escolher aqui Maven. O Maven, ele é uma outra aplicação que você vai ter aí para gerenciar as suas dependências. Ele vai gerenciar tudo que você precisa. Ou seja, quando você gerar o seu pacotinho aqui, ele vai vir com algumas dependências e o Maven vai instalar para você. Ele vai bater em algum lugar na internet que está aquela dependência e vai baixar no seu computador para você usar no seu projeto. E se você vir aqui, ó, no lado direito, você vai ver que tem dependências e tem add dependências. Aqui existe N dependências que você já pode ir adicionando aí, dependendo do projeto que você está fazendo.
Lombok, vamos falar de Lombok. Tem aqui do Spring, Spring Web, React Web, GraphQL, várias dependências, cara. É um mundo de dependências. Tem outras milhares de dependências que tem pela internet que não estão aqui, tá bom? É de fato um mundo que com certeza vocês têm muito a explorar, tá bom? Os que vão vir no nosso projeto são as dependências que o nosso projeto precisa para rodar. Bom, a linguagem aqui a gente vai clicar em Java, o Spring deixa marcado aqui sempre o que o Spring dá, tá bom? Existem os antigos aqui, ó, tipo o 2.7, porque existem muitos projetos legados aí pelo mundo, tá? Então, ó, Spring pode deixar marcado o que ele tá. O Spring Boot aqui, ele é o cara que vai inicializar as aplicações de Spring pra gente. O Spring, ele é um composto de um monte de ferramentas. Ele é uma caixa de ferramentas. E o Spring Boot é uma delas, tá bom? Ao longo do tempo nós vamos ver outras, tá bom? Podem ficar despreocupados. Mas no caso aqui, quem vai iniciar o projeto pra gente é o Spring Boot na hora que a gente for executar lá, tá bom? Group aqui é tudo nomenclaturas, tá? Vocês vão ver, ó. Pode ver que vai mudando, ó, lá embaixo o nome do nosso package. O group e o artifact, eles juntam, compõem o nome do nosso package. Então eu vou colocar, por exemplo, geralmente coloca com, né? Ou às vezes projetos brasileiros, né? br. Mas aqui, ó, com.aula. Aqui em artifact eu posso colocar, com.cachorrão. E artefato eu vou colocar aula. E o nome, ele copia o nome do artefato, mas ele é um nome, né? O nome pode colocar um nome que você quiser, tipo, nossa aula, por exemplo. Nossa aula de Spring. É um nome, tá bom? Nossa aula de Spring. E a descrição, né? Eu vou colocar aqui, ó. Projeto referente à nossa primeira aula de Spring. Clica em War, tá bom? Sobre jar e war, jar é aquilo que o Java gera quando você constrói um projetinho lá. Ele gera um jar, que é um executável do Java. Você consegue ir em uma pastinha aí do seu computador, onde está o seu projeto, e executar ele como se fosse o seu projeto. Já o war, ele é destinado a aplicações web. Geralmente, quando a gente utiliza o Spring, nós construímos aplicações web. Porque a maioria das camadas do Spring são referentes a esse tipo de construção. Então, pode ir no war aqui sem medo, tá? E a versão do Java, escolhe a que você tem aí na sua máquina. Eu vou escolher o 17, que é a que tá aqui, tá bom? E vou mandar gerar aqui em Generate. Bom, tá aqui a nossa aula, né? Tá zipada, então eu vou clicar aqui com enrar e vou clicar aqui extrair aqui. Tá aqui a nossa aula, né? Eu vou clicar com o lado direito nela. Aí aqui o meu Windows, né? Mostrar mais opções. E vou abrir aqui, ó, Open Folder com IntelliJ. Prontinho. Ó, abri o projeto aqui, tá bom? Pode ver aqui, ó, no lado direito que ele tá, resolve dependências, né? Ele tá resolvendo as dependências. Agora, pessoal, vamos entender aqui a estrutura do nosso projeto Spring, tá? O Maven lá, como eu falei, né? Ele constrói o nosso projeto a partir desse cara aqui, ó, do pom.xml. É um arquivo que é um arquivo do tipo XML. Quem não sabe o que é um arquivo .xml, eu recomendo dar uma pesquisada sobre, tá? Mas ele tem essa carinha aqui, ele é um amontoado de tags. Por exemplo, ó, a tag group id, tá vendo, ó? Ele é muito parecido com o HTML. Ó, group id e tem a barra group fechando a tag aqui. Ó, o nosso artefato aqui, lembra lá? O artefato, o grupo, o packaging, que é o war aqui, ó, war, tá vendo? Tem a versão do Java aqui, ó, 17, a descrição do projeto. Aqui o nome do projeto, nossa aula de Spring, tá vendo aí? Bom, pessoal, o que tem aqui? Além disso, tem isso aqui, cara, ó, dependências. Essas aqui são as nossas dependências. E o Maven, ele sabe que essa dependência aqui, ó, ela tem um group ID e um artifact ID. Então, esse cara aqui representa a dependência que o Maven precisa baixar na internet para colocar aqui dentro da nossa máquina. Bom, uma vez que ele resolveu isso, né?
Nesse caso aqui, ele já está tudo pronto aqui, porque a gente já abriu o nosso projeto, ele já resolveu essas dependências que a gente precisa. E quais são as dependências que ele colocou aqui? Ele colocou 3 dependências, tá? Dessas 3 dependências, a gente vai se preocupar apenas com uma dependência, que é essa primeira aqui, ó, que vai fazer rodar o nosso Spring, tá? Que é o Spring Boot aqui, o Starter Web. Esses outros dois aqui, de teste e do Tomcat, nós não vamos utilizar nessa aula, então pode remover esses dois. Muito importante que você remova principalmente o Tomcat para não ter problema na hora da gente subir o código aqui e você não ficar sem entender nada aí. Vou deixar apenas esse cara aqui e vou clicar no Mzinho ali em cima para dar reload de novo. Se não aparecer o Mzinho aí na sua tela, basta clicar com o lado direito, Maven e Reload Project aqui em cima, ó, que ele vai dar um reload para você, tá bom? Se não me engano, Ctrl Shift M também resolve esse problema. Tá bom. Então o nosso POM vai ficar assim, tá bom? Então, galera, o Maven, para construir o nosso projeto, ele tem que entender o que é o nosso projeto. E a descrição do nosso projeto está aqui dentro do POM. O POM é a peça, digamos que a peça inicial mais importante que você precisa ter configurada certinha na sua máquina, no seu projeto. Ele fica na raiz do projeto, como vocês podem ver, ó, fica na raiz, tá bom? E o Maven, ele entende isso aqui para estar executando com sucesso as dependências, para não ter nenhum problema de build, tá bom? Bom, sempre quando você tem um projeto e você quer executar ele, o Maven, aqui do lado direito, ó, Maven, aqui ó, Maven, tá bom? Pode clicar aqui no Mzinho, que vai ter o Maven aí. Ele tem esse life cycle aqui, ó, que é o ciclo de vida do Maven. O que ele faz, pessoal? Bom, ele faz várias coisas, mas existem 3 aqui que são as mais importantes que você precisa saber, que é o clean, o teste e o install. O clean, pessoal, ele limpa todo o seu projeto que já foi compilado, tudo que já foi instalado, ou seja, ele limpa e ele também instala. Quando você instala ele, pode ver, ó, se eu der clicar com a direita em Run aqui, né, no Install, no caso aqui, pessoal, ele deu um erro aqui, né, mas isso aqui não tem problema não, porque ele talvez só não tenha encontrado alguma coisa. No caso aqui, ele não encontrou os testes aqui, né. Como eu removi a questão de teste lá, ele apontou erro aqui, certo? Mas nesse caso aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? É só você pegar e excluir essa pasta de teste aqui, tá bom? Pode excluir ela aí, ó. Pronto, fiquei só com o main aqui. Olha lá, ó. Eu vou dar agora um install de novo. O install, pessoal, ele cria uma pastinha que é esse target aqui, ó, tá? Que ele instala ele builda o nosso projeto. Muito importante entender isso. O clean, ele limpa, ele remove isso, ó. Vou dar um clean. Olha lá, ele removeu o target. Ele limpou o projeto. Então, sempre quando a gente estiver utilizando o Maven e você for querer buildar o seu projeto, clique em Clean e depois Install. Basta, ó, Clean, dê um Ctrl, Install e executar. Pronto. No caso de fazer testes, quando a gente estiver fazendo testes, tem um teste aqui também, tá bom? Ele também é importante. Os outros dois, é importante você saber, mas você quase não usa, tá? Pra ser bem sincero. Os mais usados são o Clean Install. Tá, então, entendido aqui do Maven, né? Do ciclo de vida dele aqui. A parte mais importante, que é o Clean Install. Vamos pro nosso código, tá bom? Eu vou voltar aqui, ó, pro main, tá bom? Bom, vamos lá. O que tá acontecendo aqui? O nosso projeto Spring, quando ele foi criado, olha bem como é que tá a nossa classe main aqui, ó. Ela tá dentro aqui desse nossa aula de Spring Application. Ele criou esse main aqui pra gente, e dentro desse main, vejam que tem esse cara aqui, ó, essa assinatura, que é algo que não tinha, não é? E também tem esse Spring Application.run. Tem duas coisas aqui, tem o Spring Application, que é esse cara aqui, né? E tem o Spring Application.run. O Spring Boot Application, ele é
padrão em todas as aplicações Spring, porque ele que vai botar a nossa aplicação, ele que vai iniciar ela, através inclusive desse ponto .run aqui. Quando a gente executar, a nossa classe main vai ser executada e a nossa aplicação Spring vai ser executada no ponto .run. Então olha só, eu vou clicar aqui em play e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Pode ver aqui, ó, iniciando a nossa aula application, né, com Java 17. E aqui, ó, na porta 8080, tá vendo aqui, ó? E aqui também, ó, iniciou, né, aqui no final, ó, iniciamos nossa aplicação dentro de 1.1 segundos. Se a gente vier aqui, ó, e dar um localhost 8080, olha só, essa aqui é já é o nosso serviço rodando já. Tanto esse aqui é o padrão porque ele não retornou nada, né? Não tem nada para ele retornar aqui. Se a gente retornar lá, ó, eu vou desligar a nossa aplicação. Desliguei. Vou voltar ali, né? E vou dar um F5 pra vocês verem, ó. Olha lá, ele já não tá encontrando. Pronto, ele encontrou a página, né? Porque não tem nada rodando nessa porta no computador. Então, executei de novo. Aí, já executou o meu serviço, né? Olha lá, deu um F5 aqui, ó. Já tá de novo aqui, online. Então é bem fácil, pessoal, de estar subindo uma aplicação Spring. Dado isso, a gente consegue já trabalhar em algumas coisas aqui, pessoal. A gente já consegue já explicar algumas coisas, tá bom? Uma delas é isso que eu comentei, né, do Spring Boot Application. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante, né, de como que isso, qual que é o real poder disso. Essa é a nossa primeira aula. Eu estou mostrando para vocês aqui na prática, né, como que é um projeto, o que é um projeto Spring, o Spring, blá blá blá, o Maven, que faz toda a criação desse projeto e a manutenção dele aqui, gerenciando essas dependências, certo? E só que o que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Aqueles dois conceitos que são os dois conceitos, né, que representam o Spring, que é a inversão de controle e a injeção de dependências, de uma forma prática que vocês entendam, tá bom? Olha só que interessante. Vamos aqui e eu vou criar aqui um package, tá? E vou chamar esse package de protótipo. E dentro dele eu vou criar duas classes, tá? A primeira vai ser uma classe chamada API e uma classe chamada serviço. Service, vai. Pronto. Na API, nós vamos utilizar umas anotações aqui que são anotações que eu vou explicar em outra aula, mas que no propósito dessa aula é mostrar para vocês os conceitos do Spring. Então, @REST_controller, tá? Vou anotar essa classe com REST_controller e eu vou criar aqui um public string, retorna uma string hello world. E aqui em hello world eu vou retornar uma tag HTML aqui de header h1 barra hello world spring. E eu vou anotar esse método com get. Olha, veja que eu estou anotando as coisas, né? GetMap barra hello. E vou executar. Veja, pessoal, que eu coloquei duas anotações, uma na classe e uma no meu método. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou delegando o controle para o Spring, para certas coisas, que nesse caso é um controller. Ele vai expor um endpoint lá no localhost no /hello. Então, quando eu colocar localhost 8080 /hello, ele vai me retornar na minha página aquela tag h1 com hello world spring dentro dela. Bora ver?
hello, localhost barra hello. Olha lá. Pessoal. Ou seja, eu não precisei programar nada disso. Eu falei pro Spring que eu quero um controller do tipo REST, onde eu preciso que ele me retorne via GET, o GET é quando a gente acessa um endpoint lá na web, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estou acessando o endpoint localhost 8080/hello. Se eu entrar no YouTube ou no Google, google.com.br, eu estou entrando no endpoint google.com.br, estou dando um get no Google nesse exato momento. É um get que eu estou dando. Então, aquele método lá, o get mapping, ele mapeia o get pra gente, ou seja, quando eu dou um localhost/hello, ele me retorna o quê? Um H1, né? Um H1 com Hello World Spring, né? E olha lá, ó. E se eu estilizar, por exemplo, style color igual assim. Nesse caso aqui, assim. Porque é um caractere especial, né? Style color red, por exemplo, com estilo, né? Para deixar vermelho o Hello World, por exemplo. Olha lá, viu lá? Interessante, né, pessoal? Bom, pessoal, essa questão, né, da inversão de controle, ela é aplicada aqui. Eu estou dando o controle para o Spring resolver coisas para mim. Existe o outro conceito que é a injeção de dependências. Como assim? É eu injetar aqui na minha classe um objeto que já foi criado em tempo de construção do meu código. Vou explicar melhor. Eu vou ir lá para o service aqui, ó. Para o meu service, pessoal, eu vou anotar ele com a classe com a anotação service. Ixi, Maria. Nesse caso aqui, o nome do service, né, tá o mesmo nome da anotação, então eu vou mudar, tá? No lugar de service aqui, eu vou chamar de service hello. E aqui, agora eu vou conseguir, aí, pronto, @service. Anotei ali com o @service, tá? O que é o @service? Ele vai transformar a minha classe em um bin. Existe uma forma do Spring ele construir uma instância da minha classe em tempo de construção, ou seja, quando ele está construindo o código, ou seja, quando ele está executando, ele está em tempo de execução, mas quando ele está construindo, ou seja, quando eu clico para executar aqui, ele vai construir, é o tempo de construção. No tempo de construção, ele cria uma instância para mim da classe service hello. E dessa forma, eu consigo injetar esse objeto dessa classe em outras classes. Olha só, eu vou criar aqui um public string hello. Basicamente, esse cara aqui da API, ó, esse cara aqui da API, eu vou levar aqui pro service hello. Olha lá, ó, ele retorna isso aí, tá? Então, o service hello, ele retorna isso aqui. Ele retorna o hello world vermelho lá. E aqui na API, eu vou tirar esse cara, esse texto aqui, tá? E aqui na API, eu vou injetar a instância do bin do service hello, que foi o bin é aquela instância que foi criada em tempo de construção, utilizando o auto-wired. E com o auto-wired eu dou eu transformo o que seria um atributo da minha classe, ó. Do tipo service hello. Pronto, só isso. Só assim eu injetei a instância que foi criada em tempo de construção, certo? E injetei aqui. Bom, para ela ter sido criada em tempo de construção, eu precisei anotar ela com /service, tá? Existem outras formas de eu transformar em bin também, como o @component, o @repository. Esses caras, eles são a mesma coisa. Eles têm nomes diferentes porque a gente precisa estereotipar alguma coisa. Nesse caso aqui, ele é um service, ele está fazendo um serviço pra gente. Por isso que eu dei o nome de service para ele. Mas existe
existe o bin, o criador de bin genérico, que é o @component, @component, é esse aqui, component. Ele simplesmente cria, ele transforma aquela classe em um bin. Tá bom. Dado isso, voltei aqui na minha API, certo? Eu injetei aqui, ó, o service hello. Agora eu consigo usar o service hello aqui, ó, service hello.helloworld. E o que ele faz? Ele retorna aquele H1 lá. Agora, quando eu executar, ó, executei, olha lá, ó, funcionou do mesmo jeito, certo? Se eu ir lá no service hello e mudar isso aqui, ó, para blue, por exemplo, mudar a cor aqui do hello, né? Olha lá, mudou para azul. Então, ou seja, a inversão de controle, né, é eu passar o controle para o Spring, para ele gerenciar as coisas para mim, e também construir coisas para mim, e evitando assim muito código. Ou seja, imagina o tanto de coisa que eu tinha que codar aqui para criar um negócio desse. Ia ser bem mais além, não é não? E aqui no caso da injeção de dependência, o que ele fez? Eu criei esse bin aqui, e eu injetei ele em uma outra classe que precisava do service hello. Eu dou um auto-arid aqui. Ah, eu tô com uma outra classe que também precisa do service hello. Não tem problema. Arroba o auto-arid e coloca lá o objeto que você está querendo, tá bom? Bom, pessoal, essa aula introdutória de Spring, né? Uma aula também prática aqui. Foi essa, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A partir de agora a gente vai estar falando mais de Spring, tá? Acho que é muito difícil a gente sair disso agora, né? Porque a gente saiu de uma base de Java e estamos entrando aqui já em coisas que utilizamos realmente no dia a dia. Em ferramentas que a gente vai estar utilizando, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima.